Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um comparativo muito especial que eu, Jorge Augusto, trago para vocês aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, estamos trazendo aqui um comparativo com um estreante aqui no mercado brasileiro, o novíssimo Ford Territory que acabou de chegar ao mercado. E para confrontar ele, ninguém menos que o líder de vendas nessa categoria, estamos falando aqui do Jeep Compass na versão Limited Flex. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer todos os detalhes desses dois modelos aqui e as suas principais diferenças. Algumas observações para você que gosta de muita informação. Pessoal, Jeep Compass, por exemplo, já passou algumas vezes aqui pelo nosso canal. Inclusive, recentemente, fizemos um comparativo exatamente desse Jeep Compass com a Chevrolet Equinox, que também é concorrente aqui dos dois carros. Vale a pena você conferir. Outro detalhe também, temos um vídeo no nosso canal bem detalhado sobre a central multimídia do Compass, passando todos os detalhes de como ela funciona. Sobre o Ford Territory, também temos um vídeo avulso do Ford Territory e um outro vídeo que fala especificamente sobre a central multimídia. De modo que, nesse vídeo, a gente vai concentrar mais entre as diferenças que existem entre esses dois modelos e ter uma surpresa especial no final desse vídeo com os dois numa pista de arrancada. Indo direto para o assunto do comparativo, primeira consideração que a gente tem que fazer é o posicionamento que esses carros têm no mercado brasileiro. Pessoal, muita gente chama isso aqui de SUV. Como vocês sabem, eu não vou chamar isso aqui de SUV. E por quê? Porque isso aqui está muito mais para crossover médio do que SUV. Uma vez que esses carros só possuem trações nas rodas dianteiras e nenhum sistema de bloqueio para você realmente ter a função de um SUV aqui. E outro detalhe, no caso do Territory somente a gasolina e no caso do Compass somente flex, de modo que são crossovers médios. Explicado isso, vamos falar um pouquinho do Jeep Compass. Vocês já conhecem, é um carro bastante conhecido no mercado brasileiro, fabricado inclusive no Brasil. Estivemos lá na fábrica da Jeep em Goiânia, fizemos um teste muito legal com um Compass, só que detalhe, o Compass, pessoal, até dá para ser chamado de SUV quando ele está naquela versão Trailhawk, que tem motor a diesel, tração nas 4 rodas, o câmbio automático de 9 marchas. Mas quando não é aquela versão essa aqui, ele fica melhor aí como um crossover. E essa plataforma do Compass também já é bastante conhecida no mercado brasileiro, né? É a Small Wide 4x4 ou 4x4, que é utilizado pelo Compass, é utilizado pelo Renegade e também utilizado pela Fiat Toro. Já o Ford Territory é uma coisa bem nova para a gente aqui no mercado brasileiro. Essa plataforma aqui totalmente inédita no mercado brasileiro. Não tem nenhum outro carro da Ford aqui no Brasil que usa esta plataforma. Aliás, este carro é fabricado na China, em parceria com uma montadora lá da China. De modo que aqui tem uma série de coisas novas para a gente aqui no Brasil. Motorização, pessoal, temos aqui soluções bem diferentes nos dois carros. Aliás, não só na motorização, no powertrain todo. Mas antes da gente falar do motor, a gente já consegue ver que os dois carros usam aí a mesma solução da varetinha. Podia ter uma molinha a gás, né? E os dois também têm a manta acústica para redução aí de ruído. Rapidamente, aqui um motor 2.0 flex aspirado, enquanto aqui nós temos um motor 1.5 turbo somente a gasolina. Relembrando, aqui no Compass, o motor 2.0 flex é o Tiger Shark. Esse motor de aspiração natural com sistema de injeção indireto, tá, pessoal? Tem duplo comando, inclusive com variação tanto na admissão quanto na exaustão. Esse motor aqui, pessoal, tem o torque variando de 19,9 kgfm na gasolina a 20,5 no etanol. A potência máxima vai de 159 cavalos na gasolina a 166 cavalos no etanol. E esse motor aqui, pessoal, detalhe, hein? Tá sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas com conversor de torque. Lembrando, tração somente nas rodas dianteiras. Aqui no Ford Territory, pessoal, a gente tem uma receita bem diferente. Aliás, tem muita coisa curiosa aqui sobre esse motor. Mas vamos lá. É um motor 4 cilindros em linha, 1,5 litros, turbo com sistema de injeção direta.
Esse motor, pessoal, está associado a uma transmissão continuamente variável, tá? É uma transmissão CVT que simula 8 marchas. Mas lembra que eu disse que tinha algumas coisas diferentes? Então vamos lá. Para começar, esse motor aqui não é um motor Ford legítimo. Por quê? Esse motor é fabricado, inclusive o carro é fabricado pela JMC. O que é a JMC? É uma fábrica na China que chama Jiangling Motor Corporation. É a empresa que faz esse carro aqui. E o código desse motor é o seguinte: JX4G15/DI Turbo I4. Então ele é um motor inédito aí no mercado brasileiro. E não é só isso que é inédito não, pessoal. Tem outras coisas, como por exemplo, o ciclo de funcionamento dele. Ele não utiliza o ciclo Otto, que é o maior ciclo utilizado aí pelos motores a combustão no mercado brasileiro. O ciclo que ele tem aqui é o ciclo Miller. E o ciclo Miller o que é? É basicamente o ciclo Atkinson com o turbo, ou seja, aquele ciclo Atkinson que a gente vê bastante em carros híbridos, que funciona assim. Quando o cilindro começa a subir para fazer a compressão do combustível, a válvula de admissão ainda permanece um pouquinho de tempo aberta. Para quê? Para ter menos arrasto do cilindro e até mesmo voltar um pouquinho de ar e combustível pela válvula de admissão. Depois a válvula fecha, é feita a compressão e no momento que ocorre a explosão, a expansão do cilindro ela é maior do que o ciclo de compressão. Esse é o ciclo Atkinson e que quando recebe o turbo vira ciclo Miller. Portanto, vocês estão vendo aqui que nós temos uma receita não só diferente do Jeep Compass, mas diferente de todos os outros concorrentes que estão nessa categoria de crossovers médios. Pessoal, também é importante destacar aqui que esse motor aqui é um 16 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro, com comando variável e tem o seu acionamento por corrente. Aliás, a taxa de compressão aqui, pessoal, é de 11,42 para 1. E olha só, pessoal, como é que fica o consumo desses dois carros? Perante os dados informados pelos fabricantes, o Territory faz 9,2 km por litro na cidade, enquanto o Compass, com gasolina, faz 8,8. E aqui tem uma explicação. Muito provavelmente, o câmbio continuamente variável e o motor turbo com injeção direta acaba fazendo diferença para ele ser mais econômico. Porém, quando vai para a estrada, o Territory tem uma média de 10 km por litro, enquanto o Compass tem 10,8 km por litro. E aí, por que o Compass acaba sendo mais econômico? A melhor explicação que a gente poderia dar para vocês é a questão do peso, porque o Territory é um pouco mais pesado do que o Compass. Aliás, ele é um carro maior do que o Compass. E mesmo tendo um motor do ponto de vista termodinâmico mais eficiente por ser turbo e um câmbio continuamente variável, isso acaba interferindo diretamente no consumo. Outro ponto importante, o desempenho dos dois carros. Segundo os dados divulgados pelos próprios fabricantes, o Territory vai de 0 a 100 em 11,8 segundos. Já o Jeep Compass faz a prova em 11,9. Só que dessa vez, pessoal, isso nós vamos tirar a prova numa pista de arrancada para ver se é tudo isso mesmo na prática. Aqui na frente nós temos semelhanças e diferenças. Vamos começar pelas semelhanças. Pois bem, os dois carros possuem 6 sensores de estacionamento, tanto aqui na parte dianteira quanto na parte traseira. Por quê? Além do sensor de estacionamento, eles também estão equipados com aquele sistema de auxílio para colocar o carro em vaga. Por isso, os 6 sensores. Outra coisa que é semelhante, os faróis auxiliares aqui na frente, os dois têm iluminação halógena. E mais uma outra semelhança, os dois carros possuem um radar frontal para o controle de cruzeiro adaptativo. O Territory fica bem no centro do para-choque na parte de baixo, enquanto no Compass é uma bolinha preta um pouquinho deslocada ali para o lado direito. Outra coisa é que eles são semelhantes, ambos possuem câmeras dianteiras. E elas servem justamente para aquele sistema de manutenção de faixa. Só que aqui começam as diferenças. Por quê? A do Territory, a câmera ela fica ali próxima do símbolo e ela também é usada pelo sistema de câmera 360. Só que o sistema de manutenção de faixa do Territory só avisa, ele não corrige o volante. Já a câmera do Compass fica instalada ali atrás do espelho retrovisor filmando a pista e o sistema do Compass faz a correção. Agora tem mais diferenças aqui na frente dos dois carros. Por exemplo, aqui em cima o bloco de farol do Territory, ele tem farol alto e farol baixo em LED. No Compass, nós temos aqui um sistema de iluminação xenon para o alto e para o baixo. Agora, esse sistema xenon aqui, no caso do Compass, tem o sistema de comutação automática do farol alto.
À noite na estrada, aquela câmera, se perceber que não há ninguém na sua frente ou na contramão, ele comuta automaticamente farol alto. Isso não está disponível no Territory. Luz de rodagem diurna, os dois carros possuem, só que no Territory, a luz de rodagem diurna, que também é a assinatura de lanterna e também é a luz de seta, ela é sempre em LED. Já aqui no Compass, pessoal, a luz de rodagem diurna é incandescente. Ela fica nesta porção aqui e ela só acende quando o carro está ligado e engatado. Isso que vocês veem aqui é apenas a assinatura em LED da lanterna. Então, como vocês estão vendo, temos soluções bem diferentes em matéria de iluminação e até mesmo recursos tecnológicos nos dois carros. Dimensões também é outro ponto importante. A gente percebe aqui que o Territory é nitidamente maior do que o Compass. No comprimento, aqui nós temos 4,58, enquanto o Compass 4,41. Diferença grande. Entre eixos a diferença também é grande. Aqui 2,71 no Ford Territory, enquanto no Jeep Compass 2,63. E a gente sabe que essas duas medidas interferem diretamente no espaço no interior do carro. Outra coisa importante, largura. O Territory tem 1,93, enquanto o Compass tem 1,81, ele é mais estreito. E a altura, Territory 1,67 e o Compass com 1,63. De modo que, com essas dimensões, fica bastante claro que espaço interno no Territory vai ser melhor, da mesma forma que o Jeep Compass também pode ser mais eficiente, principalmente em velocidade, por conta de um tamanho menor. Conjunto de suspensão e freio também é importante nesses dois carros. Vamos começar com algumas coisas que são parecidas. Medida de pneus. Os dois pneus têm largura 2,35, só que olha só. No Territory, o perfil é 50 com aro de 18 polegadas, enquanto no Jeep Compass, o perfil é 45, portanto um pneu menor, com um aro de 19 polegadas. Então a gente pode dizer que este pneu do Territory vai ser um pouco melhor na hora de pegar obstáculos, afinal ele tem mais borracha para dobrar, né? Ao mesmo tempo que esse pneu do Compass ele vai ser um pouco melhor em matéria de estabilidade, afinal ele dobra menos. No que diz respeito a freio, os dois carros têm disco nas 4 rodas. E suspensão, como é que funciona? Aqui na frente nos dois carros temos uma suspensão do tipo McPherson, aquela que a gente tem a mola em volta do amortecedor, bastante tradicional aí. E os dois carros têm suspensão traseira independente, só que a construção delas é bem diferente. Enquanto aqui no Jeep Compass a gente tem uma suspensão que é parecida com a McPherson, ela também tem a mola em volta do amortecedor e aí a gente já também tem os sistemas de braços independentes. Aqui no Territory a gente tem mais um desenho ali de bandeja, sendo que a mola fica numa posição e o amortecedor fica em outra. De modo que o que interessa pra gente é que as suspensões traseiras em ambos são totalmente independentes. Aqui atrás nós temos grandes diferenças entre os dois modelos. Começando pelo Territory, todo o sistema de iluminação é em LED, tudo aqui é LED. Já no Jeep Compass, apenas a guia da lanterna em LED. Todos os outros elementos são lâmpadas incandescentes convencionais. Agora olha só, pessoal. Aqui nós também temos elementos de design curiosos. Falando especificamente do Territory, vocês devem estar olhando ali na parte de baixo do para-choque e achando que aqueles detalhes cromados são a saída de escapamento. Pois bem, não são. Aquilo são saídas de escapamento fake, isso mesmo. O escapamento desse carro sai ali na parte de baixo, bem inferior do veículo. Já no Jeep Compass, a solução é mais verdadeira. Você tem uma dupla saída de escapamento real aqui no carro, pelo menos. De modo que a gente vê duas escolhas bem diferentes aqui. Existem as semelhanças também. Os dois carros possuem 6 sensores de estacionamento e também câmeras de ré, no caso, ambas com linhas de guia dinâmica. Os dois modelos aqui possuem sistemas de chave presencial para você conseguir abrir a porta sem necessariamente ter que usar a chave. Agora olha só, existem diferenças importantes. Por quê? Diretamente na chave do Jeep Compass você tem um botão para acionar a partida remota do carro à distância, já climatizando o veículo automaticamente. No Territory isso não está disponível na chave, estará disponível via o Ford Pass, mas isso é outra história quando o sistema estiver disponível. Ainda assim, pessoal, outra diferença importante é o fato de no Jeep Compass você conseguir abrir o porta-malas diretamente pela chave, apertando o botão 2 vezes, uma vez que a tampa do porta-malas aqui tem acionamento elétrico.
Já no Territory, pessoal, a única forma de abrir é vindo aqui apertando o botão e fazendo a operação manualmente. Espaço do porta-malas. Segundo manuais aí fornecidos pelas próprias montadoras, aqui no Territory a gente tem 348 litros e aqui no Jeep Compass nós temos 410 litros. Observação, a Ford diz que se você retirar os porta-pacotes, a capacidade vai para 420. Porta-pacotes seria o tampão. Mas aí, pessoal, fica meio difícil, né, você comparar o volume sem tampão com o volume com tampão. De modo que vamos usar o número 348 e 410. Agora, o que a gente percebe aqui, pelo menos na minha percepção, é que o porta-malas do Compass acaba sendo um pouco mais funcional porque ele é um pouco mais fundo. Outra coisa, o piso do porta-malas do Compass, ele também tem 2 níveis. Você pode subir o piso e usar um espaço embaixo para guardar mais algumas coisas delicadas. Então, nesse ponto, eu diria para vocês que o porta-malas do Compass é um pouquinho melhor. Agora, uma observação importante a respeito dos 2 carros. Infelizmente, os 2 modelos, ainda que tenham essa proposta de crossover, usam aquele step temporário fino que quando você usa o step, a dirigibilidade do carro fica comprometida. Começando a ver o espaço aqui pelo Jeep Compass, banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, e você consegue ver que eu tenho daqui quase 1 palmo de distância do joelho ao encosto. A movimentação de pés também não é ruim, é uma boa movimentação de pés. Agora, observação, vocês percebem que o banco aqui, ele ficou um pouco para baixo, ele não apoia completamente as pernas, né? Ele poderia ser um pouquinho mais confortável aqui. De toda forma, o espaço é interessante. Na porta, espaço ali para você colocar uma garrafinha, tem que ser garrafa porque ele ficou um pouco inclinado, e um espacinho pequenininho para você guardar mais algumas coisas. Temos também aqui a alça de segurança no teto, tem aqui o ganchinho para você pendurar um cabide e iluminação individual para cada um dos lados. Na extensão do console, a importante saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E o Jeep Compass tem um diferencial, pessoal. Ali embaixo ele tem uma tomada de 110 volts, tomada do padrão brasileiro, aquela de 3 pinos. De modo que, usando aquela tomada, você pode colocar um adaptador para carregar um smartphone ou até mesmo outros tipos de equipamento que precisam usar ali os 110 volts. Mas não tem uma porta USB nem tomada 12 volts, que é o padrão automotivo. Aqui nós temos também o descansa-braço com 2 porta-latas. E quem vai aqui no meio até que não sofre tanto. Existe um túnel traseiro, mas ele é relativamente baixo e plano. Então a pessoa consegue sentar aqui com certa tranquilidade. A altura em relação ao teto aqui da minha cabeça, eu diria para você que eu tenho quase 1 palmo, de modo que uma pessoa mais alta também não vai se sentir muito ruim aqui atrás. Quando a gente vem aqui para o Ford Territory, a gente percebe que o entre-eixos maior faz total diferença para o espaço de pernas. Com o banco dianteiro na mesma posição, a gente tem aqui quase 2 palmos de distância. Isso é muito espaço, então você consegue movimentar muito bem as pernas aqui no Ford Territory. Agora olha só, na porta você tem um porta-objetos amplo, porém não dá para você colocar uma garrafa ou lata, porque ele não tem um espaço específico, de modo que você vai conseguir guardar outros tipos de coisa. Também temos aqui a alça de segurança no teto, porém não existe o ganchinho para você pendurar um cabide. Iluminação também tem individual dos 2 lados. Na extensão do console também temos saída de ar-condicionado e aqui a escolha foi por uma porta USB. Também tem uma solução de carregamento. O túnel central traseiro existe, mas ele também não é muito alto, de modo que ele permite que você coloque uma pessoa aqui nessa posição de forma confortável. E temos também aqui o descansa-braço escamoteável, também com 2 porta-latas. Agora, quando o assunto é altura em relação ao teto, eu vou dizer para você que a gente tem menos espaço aqui do que no Jeep Compass. Então, se sobra espaço para as pernas, pode faltar um pouco de espaço para a cabeça para pessoas mais altas. Falando especificamente de acabamento aqui no Ford Territory, tem bastante coisa para ser destacado. A Ford mesclou várias coisas aqui para fazer um acabamento diferente. Eu vou começar falando desta peça aqui, que tem um acabamento suave ao toque nesse tom creme. E a gente vê que esse acabamento ele se estende para o console central e até mesmo a porta do veículo, sempre suave ao toque. Outro acabamento que é utilizado aqui no carro é este preto piano, que a gente está vendo aqui na parte central do painel, que inclusive nós temos a tela da central multimídia. Quando ela está apagada, a gente nem consegue ver a tela, porque forma um elemento contínuo, né? E esse black piano a gente também vê alguns detalhes na porta do carro e até mesmo
parte aqui do console, a parte central do console tem esse mesmo acabamento. Aí existe mais um outro acabamento. Essa peça que vocês estão vendo aqui, ela imita madeira. E esse tipo de acabamento a gente também vê replicado na porta do carro. Outro acabamento que a gente também vê aqui são esses detalhes aqui num prata fosco, né? Como se fosse um metal na parte do console central, nesses botões aqui que parecem dip switches e até mesmo em detalhes da porta, e a maçaneta ali, né, para você abrir a porta, tá nesse mesmo acabamento. Por fim, nós temos esse outro acabamento na parte superior do painel, que não chega a ser necessariamente couro, mas a gente vê que ele também é suave aqui ao toque, né? E olha, como todo carro tem uma parte em plástico, então a parte aqui do porta-luvas e algumas partes da porta também usam esse acabamento em plástico, né? Não chega a ser de baixa qualidade, é um plástico bem acabado, a gente vê aqui que não tem rebarbas, inclusive o porta-luvas tem um espaço bem interessante, né? Eu diria que é meio que padrão aí nessa categoria de carro, não tem nada aqui muito diferente, não é nem muito pequeno, nem muito grande, consegue guardar algumas coisas aqui dentro. O que eu vou dizer para vocês é que a Ford mesclou vários tons diferentes aqui, como a gente viu, né? Então tem creme, preto piano, plástico, imitando madeira, acabamento soft, esse alumínio, né, por assim dizer, esse prata fosco que o carro tem aqui, que dá um ambiente que sugere maior sofisticação. O próprio banco tem esse tom creme e detalhe, ele é microperfurado. Evidentemente que aqui nós temos o banco do motorista e passageiro com 3 níveis de aquecimento e 3 níveis de ventilação. Mas só o fato do banco ser microperfurado já ajuda a fazer um controle de temperatura melhor. Então quando está calor, ele consegue fazer uma espécie de exaustão do calor, né, pelo fato de ser microperfurado. Mas aí você também pode controlar com o próprio sistema de climatização. De modo que eu vou falar para vocês, em matéria de acabamento, a Ford caprichou aqui no Territory. Vamos falar um pouco aqui do acabamento do Jeep Compass. Pessoal, em matéria de construção, tem algumas coisas que são parecidas aí ao Ford Territory. A parte superior do painel, como vocês estão vendo, é um material suave ao toque, não é um material duro. Aliás, esse material se prolonga aqui na parte superior da porta e mais ainda aqui nessa outra região da porta também. Então é um material suave ao toque. A gente vê aqui no painel detalhes em preto piano, inclusive nas saídas de ar e na moldura da central multimídia, e alguns detalhes em cromados também. O banco, pessoal, tem um material que se assemelha ao material da porta onde você apoia o braço. Então a gente consegue ver aqui um couro legal, com uma costura contrastante. Não é tão contrastante, porque aqui é uma cor um pouco mais suave, um pouco mais próxima da cor do banco. E é o mesmo material que a gente tem aqui, inclusive ali na porta. Na parte de baixo do painel e também na parte de baixo da porta, aí é aquele plástico duro que a gente conhece aí de muitos automóveis. Em matéria de construção, os dois carros são parecidos, mas me agrada mais essa composição do Compass. Não há tanta confusão de cores aqui nos carros. Aqui você tem um conjunto mais harmônico, mais neutro. Eu gosto mais assim, mas a construção dos dois se assemelha bastante. Na porta eu vou destacar para vocês um espaço ali para você conseguir guardar uma garrafinha e mais um espaço adicional para você guardar uma carteira, e tem mais alguns outros porta-objetos interessantes. Ali no pé do passageiro você tem ali uma redinha que é bastante prática para você, por exemplo, guardar smartphone ou ainda outros objetos menores. Sob esse banco aqui tem mais um outro compartimento que, quando você levanta o assento, você consegue colocar aqui mais algumas coisas. Quando a gente compara esse console aqui com o do Territory, evidentemente que o Territory tem um console mais moderno aqui, né, pessoal? É um carro mais novo. Esse console aqui já pode ser pensado em ter uma melhoria. Agora, detalhe, o Compass tem uma opção de você pegar aqui o interior também com a parte clara, tá? Isso é um opcional que você paga a parte, aí quem gosta de interior claro vai ter essa opção aí, né? De toda forma, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: em matéria de visual e modernidade, Territory acaba sendo mais interessante. Em matéria de construção de acabamento, eu vou falar para você que os dois carros são bastante próximos, mas eu prefiro esta neutralidade aqui do interior do Jeep Compass. De novo, isso é uma questão pessoal de cada pessoa. Dessa forma, o que lá ganha em visual, aqui eu acho que acaba ganhando em matéria de porta-objetos. Antes da gente dirigir o Territory, vamos às nossas considerações do que a gente encontra aqui por dentro no carro. Sistema de chave presencial, só uma curiosidade: o botão de partida da chave
está aqui do lado esquerdo do volante. Geralmente é do lado direito no console, mas é só uma curiosidade, tá, pessoal? Vamos aos ajustes que a gente tem para conforto. Cinto de segurança tem ajuste de altura, tá? Temos também o volante aqui com ajuste de profundidade e altura. Banco do motorista tem ajustes elétricos, então a gente tem aqui inclinação do encosto, distância do banco, altura do banco e inclinação do assento. E também temos o ajuste do lombar, só que o lombar só vai para frente e para trás. Não temos posição de memória dos bancos. Outra coisa interessante, vamos falar um pouco aqui da porta, porque a posição dos vidros aqui ficou numa posição bem inteligente. Vocês estão vendo aqui a alça para segurar e os vidros ficam deslocados para cima, então não tem perigo de você fazer acionamento acidental. Simples toque para abrir e fechar os 4 vidros do carro. E ainda aqui nos controles do espelho, você tem a função de rebatimento dos espelhos aí para vagas mais apertadas. Eu vou destacar uma coisa muito legal que eu achei nesse carro, que é um porta-cartão. Sabe esses cartões inteligentes que você usa para entrar em garagens? Pois bem, aqui tem um espaço para você guardar 2 cartões diretamente aqui na porta. Bastante prático e muito inteligente isso que a Ford fez. Volante do carro multifuncional, não temos pedal shifts atrás do volante e até uma tendência de mercado, os botões sumiram aqui da parte de baixo do painel, né? Eles passaram aqui para cima. Então do lado esquerdo aqui nós temos o botão, a haste que faz aqui o acionamento dos faróis, inclusive com a função automática e também as luzes de seta. Lado direito temos aqui os que controlam os limpadores de para-brisa dianteira e traseira, inclusive com a função automática ou até mesmo temporizador e o esguicho. Lado esquerdo, parte inferior, temos aqui a haste que tem o controle de cruzeiro, que inclusive nesse carro aqui é adaptativo. Temos somente um botão aqui na parte de baixo do painel, que é justamente para controlar a altura do farol ali na frente. Então você tem o controle manual da altura do farol. O painel desse carro é totalmente virtual, é uma tela gráfica, que inclusive você consegue mudar os modos de visualização. Então usando aqui os botões do lado esquerdo, para você poder justamente interagir com aquelas funções, você pode escolher, por exemplo, aqui a configuração do painel. Vamos chegar aqui onde você tem 3 modos, você tem esse modo que é o esportivo, você tem esse outro modo, que é o modo clássico, como vocês estão vendo, um contagiro, um velocímetro mais tradicional, e temos esse outro modo que é o modo fashion, que lembra mais alguns carros da Ford, que tem esse velocímetro centralizado com aquelas telas do lado, mas no caso aqui é só para lembrar um pouco, porque temos tudo aqui gráfico. E eu vou deixar aqui no modo esportivo, até porque a gente tem uma medição mais precisa ali do contagiros com escala de 50 RPMs. O que mais que a gente pode falar aqui do Territory que é bem interessante? Console central aqui do carro, a gente consegue ver alguns botões destacados aqui em volta da alavanca de câmbio, lembrando o câmbio continuamente variável. Então nós temos aqui o freio de estacionamento elétrico, temos essa função, que é aquela função auto hold de freio, que quando você para o carro, você tira o pé do freio, ele continua com o freio acionado. A tecla Sport, temos também aqui o botão para o sensor de estacionamento, que é utilizado para a função do Park Assist, que é o sistema de estacionamento automático do carro, e temos um aqui que é usado na estrada, que é o aviso de saída de faixa, tá? Só avisa, ele não corrige. Aqui um pouquinho para trás nós temos um cursor que serve para você interagir com a central multimídia, então você tem aqui uma tecla Home que faz a alternância das funções, temos um comando rotativo que também serve para você interagir com a central, um botão de voltar, um para fonte de áudio e um para configuração específica de áudio. Por falar rapidamente aqui na central, temos também os controles do ar-condicionado, digital e automático de simples zona, não é dupla zona, tá? Mas olha só, temos aqui 3 níveis de refrigeração e 3 níveis de aquecimento do assento do motorista e do passageiro. Então você tem essa opção aqui para esquentar ou refrigerar o assento, o que acaba sendo bem interessante. Ainda aqui no painel, nós temos na frente do câmbio um espaço que é uma espécie de porta-objetos, que também é o carregador de celular por indução. E aqui dentro desse espaço você também tem mais uma tomada do tipo 12 volts. Além dessa tomada 12 volts, existe mais uma outra porta USB totalmente dedicada para carregamento e uma outra porta USB que pode carregar o telefone, serve para você ler pendrive e também para fazer integração Android Auto e Apple CarPlay com a central multimídia.
E aqui na parte superior nós temos um botão para você ligar e desligar o ar-condicionado, colocar ele em modo automático, desembaçar o vidro dianteiro, desembaçar o traseiro e a luz de seta de emergência para quando você está com o carro parado na via. Então a gente consegue ver aqui um console bem organizado e com um visual bastante moderno, um porta-objetos bastante fundo aqui no centro, cabe bastante coisa aqui. Temos também um espelho autocrômico, um porta-óculos, só que é para aqueles óculos menores, aqueles óculos de sol tipo máscara não cabem. E também temos a iluminação aqui em LED do motorista e passageiro, ou a iluminação completa. O parasol aqui, pessoal, tem iluminação em espelho e tem iluminação, mas aqui a iluminação não é em LED, é do tipo incandescente. E também temos aqui o controle do teto panorâmico, que inclusive você pode controlar veneziano ou até mesmo abrir a parte dianteira do teto basculando. Que a gente pode dizer, tem algumas coisas bem interessantes aqui no Territory, um desenho relativamente moderno e a gente consegue ver uma funcionalidade bastante prática, né? Então as coisas aqui são bastante intuitivas para você usar, algumas coisas um pouquinho diferentes de outros carros da Ford, até pelo polo de produção de onde vem o Territory, tem algumas coisas novas, mas de certa forma eu posso dizer que tudo aqui é bastante intuitivo. Agora é hora da gente dirigir, mas antes eu vou falar do sistema de câmera 360 graus aqui do Territory. Usando aqui a tecla Home, eu vou mudar para essa tela e vou apertar este botão aqui. Olha que legal, pessoal, ele mostrou o carro projetado. Tem aqui o Bird View, que é aquela visão de pássaro superior, e aqui uma imagem projetada do carro, e você consegue escolher a posição que você quer do carro. Então, por exemplo, ó, você aperta aqui, ele te mostra o carro de lado com as imagens em tempo real. Ah, eu quero outra posição, eu vou aqui do outro lado do outro carro, do outro lado do carro, olha só, ele te mostrou o outro lado do carro. Não, eu quero ver pela frente do carro, então você consegue ver olhando à frente, inclusive passou um veículo ali atrás, a gente consegue ver o veículo. Não, mas eu quero uma imagem em 3/4 do carro, olha só. A imagem em 3/4 do carro. Então você consegue executar a manobra olhando aqui essa imagem de 360. Vamos engatar a ré no carro. Quando você engata a ré, obrigatoriamente ele coloca a câmera de ré. Você está vendo o sensor de estacionamento da frente já acusando o obstáculo. E ó, tem a linha fixa, mas também tem a linha de guia dinâmica, tá? Freio de estacionamento com liberação elétrica. Vamos lá para a manobra. Então a gente consegue ver aqui a imagem muito boa, uma câmera de boa resolução, além da imagem Bird View aqui, que é aquela imagem de pássaro, né, superior. E vamos testar aqui o sensor de estacionamento traseiro. Olha lá, como vocês viram, funciona muito bem. Bom, então só para ficar divertido agora, eu vou usar aqui a câmera dianteira, essa câmera aqui de 3/4 dianteira, justamente para a gente ver se a gente consegue alinhar ali o tachão direitinho. Vamos ver se ela funciona bem para esse tipo de coisa, né? Então você tem uma imagem do carro e o ambiente à volta com a virtualização do carro, até mesmo mostrando o quanto você está com a roda inclinada. Mas vamos ver se funciona bem aqui para a gente achar os tachões aqui na rua. Olha só, pessoal. Ele corta um pedacinho, mas ainda assim a gente consegue ver a orientação ali do tachão. Bom, suspensão, pessoal. O que eu estou percebendo aqui? Suspensão um pouquinho durinha, tá? O isolamento acústico é bom, não é dos super melhores, mas a gente consegue ver um bom isolamento acústico aqui. Agora a suspensão me pareceu um pouco dura. Como vocês viram, depois que você passa de uma determinada velocidade, ele cancela o sistema de câmeras. Então você consegue usar o sistema de câmera aqui, vamos ver até que velocidade, 18, 19, 20, aproximadamente 25 km por hora, ele cancela aí o sistema de câmera. Vamos para o nosso teste de lombada aqui, 30 por hora. Vamos ver como é que o Territory se sai. Afinal, né? SUV médio. Vamos lá. Primeira lombada numa boa. Não bateu, nem raspou, nem demonstrou fragilidade de conjunto. Passou com certa tranquilidade, eu diria. Vamos para a segunda lombada aqui, 30 por hora. Vamos ver como é que ele se sai. Também passou bem. Não bateu nem raspou. Eu tive uma sensação de fim de curso da suspensão. Foi uma sensação, não posso afirmar se isso aconteceu mesmo. Vamos ver agora aqui o isolamento acústico. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. É bom, mas tem algumas pequenas falhas. Lombada 30. Passou também bem.
não bateu e nem raspou, tá cumprindo a proposta aí de ser um SUV ou crossover médio, por assim dizer, né? Vamos lá na quarta e última lombada 30 por hora, também passou legal. Então, no que diz respeito à lombada, valeta e buraco, já conseguimos ver que o Territory vai bem, só a suspensão que é um pouquinho mais dura. Agora vamos fazer o alinhamento da guia e mais uma vez, pessoal, já que a gente tem a câmera, né? Vamos acionar aqui a câmera, só que dessa vez eu vou escolher aqui a imagem do lado do carro. Deixa eu apertar aqui, pessoal, vamos lá, mudou para a imagem do lado, olha só. Vamos ver se a gente consegue ver ali a guia. A gente consegue ver que o sistema ele corta um pouco da imagem, né? Quando está muito próximo do carro ele corta um pouco, mas a gente ainda assim consegue ver que o carro está bem alinhado aqui com o lado direito da guia. E como a gente tem essas imagens diferentes, eu vou parar aqui o carro e eu vou até colocar aqui várias imagens para vocês verem aqui onde é que a gente faz a manobra. Então vocês estão vendo aqui o espaço que a gente tem aqui para execução da manobra. Às vezes quando a gente aperta ali o negócio não tem uma sensibilidade muito boa, tá, pessoal? Você tem que dar uma insistidinha aí. Vou usar essa imagem aqui, ó, de 3/4 dianteira. Vamos virar todo o volante. A gente tem aqui a imagem Bird View que também ajuda a gente a orientar se o carro virou ou não virou os 90 graus. Olha, com a imagem superior a gente consegue ver que o carro praticamente virou os 90 graus, falta um pouquinho para os 90 graus. Vamos usar agora uma outra imagem aqui da parte traseira do carro, olha só. A gente vê que a gente está aqui bem perto da guia, usando... Esse sistema de câmeras é muito legal aqui nesse carro, pessoal, eu gostei bastante disso. Vamos executar a manobra aqui, linha de guia dinâmica, sensor de estacionamento. Mas olha, pessoal, quase lembrou as picapes médias que a gente usa aí. Você viu que o carro saiu bem deslocado aqui para a esquerda, né? Só não chegou lá nas picapes médias porque as picapes médias elas viriam até aqui a ponta. Vamos até usar o... Vamos dar uma olhada aqui na câmera, ó. Colocar aqui para a gente consegue ver que a gente ficou bem próximo aqui da guia. Vou pegar uma outra imagem aqui. Essa aqui não ficou muito boa para ver. Essa aqui já ficou melhor. A gente consegue ver que a gente usou um espaço legal aqui da rua. Ou seja... Sensacional o sistema de câmeras, muito legal, porque vocês conseguem olhar o que você está fazendo com o carro. Ele tem uma certa precisão, você consegue ver por onde você está passando. Essa virtualização aqui da câmera é bem interessante. Lembrando que você tem uma velocidade máxima para usar, e para você conseguir usar essa imagem, você tem que estar com a posição drive, porque quando você engata a marcha ré, ele obrigatoriamente te coloca aqui a câmera de ré. De toda forma, eu achei muito interessante. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, o que acaba ajudando bastante aí nas manobras. E essas câmeras aqui, um enorme diferencial aí do Territory, só ele tem na categoria. Dessa forma que você escolhe todas essas posições, eu ainda não vi nenhum, tá? Tem alguns outros parecidos, como por exemplo a Duster, que a gente já mostrou lá um sistema de câmera 360, tem o Kicks também, mas dessa forma aqui, primeira vez que eu tô vendo aí nesse segmento de carro. E a altura de suspensão, legal para Brasil, não bateu em nenhuma das nossas 4 lombadas aqui, só a suspensão que eu achei ela um pouquinho mais firminha, tá? Isolamento acústico, vou chamar de ruim? Não, não é ruim, mas vou chamar de excelente? Não, eu diria que ele é regular, tá? Considerando aí a proposta e a categoria do carro, ele tem aí um isolamento acústico regular aí no Ford Territory. Hora da gente dirigir aqui o Compass e ver em relação ao Ford Territory. Eu já vou destacar aqui também, pessoal, também temos o sistema de chave presencial. E como eu havia dito lá no Compass, aqui o botão fica do lado mais tradicional, que é o lado direito. Só mera curiosidade, tá? E os ajustes. Vou começar aqui pelo cinto de segurança, que também tem ajuste de altura. Então você consegue achar uma posição interessante. Volante também conta com ajuste de profundidade e altura, então você também acha uma posição bastante confortável aqui para o volante. Banco também tem ajuste elétrico aqui, né? Encosto, distância, altura e inclinação do assento. Só que um detalhe, ajuste lombar elétrico. Só que aqui você tem um lombar que pode ser colocado mais para cima ou mais para baixo. Lá no Territory o lombar só vai para frente e para trás, então aqui nós temos um ajuste a mais no Compass no que diz respeito ao lombar. Aqui na porta, pessoal, não temos aquele porta-cartão bonitinho e nem aquele design diferente lá do Territory, né? Mas o que a gente tem aqui? Os
comandos para abertura e fechamento de simples toque nos 4 vidros, travamentos das portas, controle dos espelhos e também temos o rebatimento dos espelhos, como vocês estão vendo, né? Aqui a gente ainda usa botões na parte mais inferior aqui do painel, então nós também temos a posição automática do farol, né? Também temos aqui ajuste de altura do facho do farol, controle manual, controle do brilho e o volante. Pois bem, pessoal, volante multifuncional. Aqui eu vou dizer para vocês, eu acho esse volante melhor do que o do Territory. E por que eu acho melhor? Primeiro, tem pedal shift. Então lá no Territory nós não temos pedal shift, aqui nós já temos o pedal shift, que é uma diferença. Segundo, na parte traseira do volante nós temos botões para interagir com a central multimídia. Então temos o botão ali para emudecer, avançar, retroceder. Do outro lado você também tem o botão de volume, então você tem os botões aqui na parte traseira inferior ao pedal shift. Depois, lado esquerdo do volante você tem os botões dedicados também para utilizar a configuração do painel. Aqui nós não temos um painel totalmente digital, lá no Territory é 100% digital. Aqui nós temos contagiros e velocímetro, mas a tela que está no centro, ela é totalmente digital. E pessoal, a gente não pode esquecer que aqui nós temos um dos computadores de bordo mais completos do segmento. Olha só, indicação de pressão de pneus, temperatura, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, tensão da bateria, temos aqui indicação de revisão, o sistema de assistência de condução, mais as informações de computador de bordo aqui que você consegue fazer modificação, informação do start-stop, que também esse carro tem start-stop, e que o Territory não tem o start-stop, e aqui o controle do rádio. Então, como vocês conseguem ver, temos mais funções aqui do que no Territory no computador de bordo. Ainda que a tela lá seja configurável, tem modos mais bonitos, mas em matéria de informação nós temos mais aqui. Lá é muito mais bonito, não há dúvida nenhuma, muito mais moderno. Também temos a informação aqui do sistema do controle de cruzeiro, que também é adaptativo nesse carro, e nós temos também a opção de limitador de velocidade. Em matéria de usabilidade de volante, eu vou dizer a minha opinião pessoal, que eu acho esse aqui do Compass um volante, digamos assim, mais prático para ser utilizado, tá? E agora em matéria de funcionamento aí depende muito, se você prefere lá o painel totalmente virtual ou se você prefere ter mais informações. Falando aqui especificamente do console central, a gente também vê diferenças expressivas. O Compass também tem freio de estacionamento elétrico, tem programa de estabilidade eletrônica, inclusive o botão está aqui. E tem aqui no console o botão do Start-Stop, como eu já disse, esse carro oferece e o outro não oferece. Em matéria de porta-objetos, eu vou dizer que o Territory é um pouco mais interessante, né? Aqui nós não temos carregador de celular por indução, por exemplo. Aqui nós também temos uma USB a menos. Na verdade, são duas USBs a menos, porque aqui nós temos uma USB para integração com a central aqui diretamente, e temos mais uma outra USB aqui dentro do porta-objetos, que inclusive é menor do que o do Territory, que serve para carregar smartphone. Então nós temos duas USBs. No Territory você tem duas ali na frente e mais uma terceira USB aqui, né? Então a gente tem ali uma diferença de USB. No que diz respeito à climatização do carro, nós também temos o ar-condicionado controlado pela central do multimídia, só que olha só, aqui, pessoal, o ar-condicionado é dual zone. Então você tem uma temperatura para o motorista e outra temperatura para o passageiro. Lá o ar-condicionado é single zone. É bem verdade que o Territory tem o controle de aquecimento e refrigeração dos bancos, que não temos aqui. Mas aqui nós temos duas temperaturas. Então aí é uma questão de escolha, porque quando você é um casal que a mulher sente mais frio do que o homem, talvez o ar-condicionado dual zone seja melhor do que o aquecimento e refrigeração do banco. Então, isso é uma questão muito pessoal de escolha, não dá para cravar qual deles em si é melhor. Essa central aqui, pessoal, a gente já tem um vídeo bastante completo no nosso canal do YouTube e você consegue todas as informações a respeito dela para mais informações. Então, o que a gente consegue ver que em matéria de equipamentos, o Territory vai ter algumas coisas a mais, mas o Compass também tem coisas que lá não tem, como pedal shifts, ar-condicionado dual zone, o lombar que sobe e desce, ou seja, também temos elementos aqui. Espelho autocrômico nós também temos aqui no Compass, a iluminação aqui dentro, existe a iluminação individual, não é em LED, é uma iluminação halógena, incandescente, desculpa pessoal. Temos aqui o espelho, inclusive com duas lâmpadas, lá é uma só, que são duas com tampa, também iluminação convencional.
E uma coisa aqui que o Compass tem, que lá não tem, inclusive o motorista pode usar aqui, este botão aqui, ó, para abrir o porta-malas traseiros que tem acionamento elétrico. Inclusive esse botão também permite fechar o porta-malas. Então o motorista daqui da posição dele, ele consegue abrir e fechar o porta-malas. E vamos combinar, isso também é um diferencial que acaba sendo em favor do Compass. De toda forma, são soluções aqui diferentes, que aí a pessoa precisa fazer opções se quer uma coisa ou outra. Mas o fato é, existem coisas no Compass que não tem no Territory. Bom pessoal, vamos para a nossa manobra agora. Aqui nós não temos aquele sistema de câmera 360 graus, temos sim uma câmera traseira com linha de guia, inclusive dinâmica, tá? Direção também com assistência elétrica nesse carro. Aqui a imagem não é tão, a resolução aqui não é tão boa quanto aquela que a gente vê no Territory. Tem uma resolução razoável aqui no Compass, né? Falta um pouquinho mais de resolução, um pouco mais de definição. Mas a gente tem uma câmera muito boa, a gente consegue ver todo o ponto aqui. Temos a linha de guia te ajudando e também temos ali o sensor de estacionamento traseiro, que você pode ligar e desligar aqui através do painel para quando você quer usá-lo ou não utilizá-lo. Bom, vamos para o nosso teste aqui de tachão e lombada. Vamos ver como é que o Compass se comporta em relação ao Territory. Vamos ver primeiro o tachão. Olha pessoal, na minha opinião, a suspensão aqui do Compass está melhor ajustada que a do Territory. A do Territory é um pouco mais firme, a do Compass consegue absorver melhor. Nível de isolamento acústico nesse sistema aqui que a gente testou, eu vou dizer que os dois carros são muito parecidos. Agora vamos para a nossa passagem lombada, vamos acertar aqui a velocidade em 30 por hora. Vamos ver como é que o Compass se comporta aqui. Vamos lá, 30 por hora. Pessoal, já na primeira lombada, aí o Compass decepcionou, né? Já pegou a frente do Compass a 30 por hora na primeira lombada. Então assim, se é a proposta de ser um SUV médio, né? Um crossover médio, não pode raspar na lombada. E já raspou na primeira e na segunda lombada. Nesse ponto aqui, o Territory foi bem melhor do que o Compass, né? Então a Jeep pode realmente repensar esse ângulo de entrada do carro. Vamos ver o isolamento acústico aqui no Blocreto. Como eu disse, para mim está bastante parecido os dois carros. Vamos ter que reduzir a velocidade aqui na lombada, porque a gente já viu que raspou nas duas. Aqui no Blocreto, o que eu posso dizer? Que a suspensão do Compass, mais uma vez, ela se mostra um pouquinho mais confortável do que a do Territory. Não é muita coisa, mas ela se mostra um pouco mais confortável. Já na lombada, infelizmente, a gente percebe que a Jeep errou aqui, né? Porque se ele tem essa proposta de ser um SUV ou um crossover, não pode raspar. A gente viu que o Territory passou aqui numa boa. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Mesma posição, que não temos aquele auxílio daquelas câmeras todas. Vamos virar todo o volante. Aqui também temos quase uma volta e meia do volante para fazer a manobra. Até aqui parece tudo muito parecido com o que aconteceu com outro veículo. Vamos parar a manobra aqui, vamos fazer agora a marcha ré. Temos a linha de guia dinâmica, a câmera, como eu disse, não tem tanta definição assim. Olha pessoal, eu vou dizer para vocês aqui que o Compass usou um pouquinho menos de espaço, tá? Não foi muito menos, mas usou menos espaço. Então, o que eu posso dizer? Na hora de manobrar, o Compass vai usar menos espaço, mas você não vai ter aquela super assistência daquela quantidade de câmeras que você tem aí no Territory. Aqui também tem sensor dianteiro e traseiro, o que acaba sendo interessante. A suspensão é um pouco mais confortável e macia para obstáculos, mas fica aí o senão do carro bater na lombada ou raspar na lombada, tem um bico mais baixo, o que acaba sendo um pênalti relativamente grave, considerando a proposta do veículo, né? Então, se ele tem essa proposta, ele não pode, e aí o Territory é melhor. E o que a gente pode dizer então de conceito final? Você quer um pouco mais de conforto? O Compass vai ser mais interessante. Você quer um pouco mais de robustez e recursos para você poder fazer manobras? Aí não há dúvida nenhuma que o Territory vai ser mais legal para esse tipo de coisa.
Hora da gente pegar a estrada aqui com o Ford Territory. Já vai a dica, pessoal, o carro tem luz de rodagem diurna em LED, então você não precisa ligar o farol, você não vai correr o risco aí de tomar multa. Pessoal, já aqui no acesso da rodovia, eu vou dizer para vocês assim, o motor do Territory aqui, ele parece bem disposto, então você tem uma resposta interessante. Lembrando que aqui nós temos aqui um câmbio continuamente variável. Com um pouquinho mais de velocidade do que o nosso modo urbano, a gente já consegue ver que aqui, pelo menos com o piso muito bom, o isolamento acústico funciona muito bem. Você tem um padrão de qualidade bem interessante em matéria de isolamento acústico. Outra coisa que eu também já vou destacar para vocês é o funcionamento aqui desse câmbio CVT, né? Ele simula 8 marchas. E quando ele está no modo CVT, é aquela história da variação contínua. Então não dá para você fazer, por exemplo, a velocidade em função de rotação, porque dependendo da situação, se você estiver numa descida como a gente está aqui agora, você vai ter uma rotação baixa. Na hora que o carro começar a subir, a rotação vai subir automaticamente mantendo a mesma velocidade. Agora, uma coisa que a gente já pode tirar a dúvida aqui é se esse câmbio simula sempre CVT ou se ele faz sempre o CVT ou se ele faz a simulação de marchas. Então eu vou aproveitar justamente aqui na rodovia, reduzir um pouquinho a velocidade, vamos acelerar tudo e vamos ver como é que ele se comporta aqui no modo drive. Vamos lá, baixando aqui para 60 por hora e vamos pisar tudo agora. Vamos lá, pisando tudo, a gente vê que o giro sobe bastante. Você está vendo ali inclusive o giro em casas decimais, mas olha só, ele não faz a simulação de marcha, o giro fica pregado ali em 5.300 rotações. E olha só, a velocidade vai sempre subindo progressivamente. Se você quiser a simulação de marcha, aí sim, você joga a alavanca para o lado direito e aí ele já indicou ali a marcha que a gente está. Então olha só, pessoal, vou dar toquinhos aqui, ó, 7ª marcha, 6ª marcha, 5ª marcha, 4ª marcha, 3ª marcha. Aí você tem efetivamente a simulação de marchas, mas você vai dando toques aqui na alavanca para ele poder fazer justamente essa simulação de marchas, e aí você tem o carro um pouco mais na mão, né, para você poder sentir um pouco mais o carro para quem quer. Uma pena que faltou aqui os pedal shifts atrás do volante, né? Poderia ter. Aqui você só vai conseguir fazer a interação com as marchas diretamente na alavanca de câmbio. Para quem quer um pouquinho mais de esportividade, mas não quer ficar trocando as marchas, você tem aqui o botão Sport, que quando você aperta ele, olha só, vou até desligado, 2.100 rotações, vou apertar o botão Sport sem acelerar, mantendo a mesma velocidade, olha só, a rotação já subiu ali para 2.550 rotações, ou seja, ele vai trabalhar com uma relação mais curta do câmbio. Dessa forma você tem um pouco mais de agilidade do carro, sem você ter que ficar precisando trocar as marchas aqui, dando comandos sequenciais no câmbio. Outro equipamento presente aqui no Ford Territory é o controle de cruzeiro adaptativo. Já vimos isso em outros modelos. Aqui, todo o conjunto está reunido aqui numa alavanca que fica aqui na parte esquerda do volante, na parte de baixo. Por ali você consegue controlar tudo. Para você ativar ele, dá um toquinho para frente. Depois você vai escolher a distância se você quer do veículo da frente. Então ele tem um comando rotativo na parte mais externa da alavanca. Você pode escolher aqui, ó, primeira posição, segunda, terceira e 4ª. Eu vou colocar no modo aqui mais perto. Feito isso, você vai atribuir a velocidade. Você dá um toquinho na alavanca para baixo. Ele vai atribuir a velocidade que você está usando. Aí você pode dar toquinho para cima para aumentar a velocidade ou toque para baixo para reduzir de 5 em 5. Ó, eu vou colocar aqui 120 km por hora. Pois bem, agora o carro vai ficar nessa velocidade. E eu vou mudar de faixa justamente para pegar um veículo mais lento na faixa do lado. Olha só, na nossa frente tem um caminhão. O carro já identificou o caminhão e já está freando automaticamente. Vocês podem ver que a gente já tem uma velocidade aqui muito mais baixa. Ele está mantendo a distância que a gente escolheu do caminhão à frente. Se você quiser aumentar a distância, é só você vir aqui no comando rotativo. Você aumenta a distância, ele vai frear mais um pouco para manter a distância escolhida. Agora, no momento que você sai de trás do veículo, olha o que acontece. Ele acelera automaticamente o veículo até a velocidade que você escolheu. No caso aqui nós estamos com o Sport ligado, então ele faz uma aceleração um pouquinho mais consistente. Se você desligar o Sport, você percebe que ele vai fazer a aceleração, mas de uma maneira mais suave. E em apoio ao controle de cruzeiro adaptativo, você também tem um aviso de saída de faixa. Você tem um botão aqui do lado
direito da alavanca, que você aperta ele vai colocar ali as linhas verdes, indicando que o sistema está conseguindo enxergar as faixas de rolamento. E no momento que você começar a sair da faixa, eu vou até fazer isso para o centro aqui da pista, olha só. Ele pisca a luz e te avisa com um alerta sonoro. Só um detalhe, pessoal, este sistema apenas avisa que você está saindo da faixa. Ele não faz a correção, como por exemplo a gente já viu em outros veículos da Ford, como por exemplo a Ranger Limited, que faz a correção. Aqui ocorre apenas o aviso e não a correção. Aqui na estrada, quando você mantém uma velocidade constante, a gente percebe um bom isolamento acústico e uma suspensão bastante confortável. Agora, olha o que acontece quando você dá um pedal muito forte. Você percebe um pouco o barulho do motor invadindo aqui o habitáculo. Então ele tem um isolamento acústico interessante para os ruídos externos, como o vento, por exemplo. Mas faltou um pouquinho de isolamento acústico melhor entre o motor e o habitáculo aqui dentro. Não chega a incomodar, ele só urra um pouquinho mais, até por conta da característica aí do câmbio continuamente variável. Mas para quem quer curtir a viagem numa boa, eu vou dizer para vocês, o Territory é bastante confortável. Então uma posição gostosa do banco, o banco tem uma espuma interessante e a suspensão também é relativamente macia. Então você vai ter uma viagem assim bastante agradável em velocidade de cruzeiro. Hora da gente pegar aqui estrada com o Jeep Compass. Pessoal, primeira dica, esse carro tem luz de rodagem diurna, porém ela não é em LED. Inclusive temos no canal uma explicação sobre DRL que até explica essa questão do Compass. Mas por via das dúvidas, eu vou ligar o farol, uma vez que as nossas autoridades às vezes não entendem direito o que é a lei do DRL. Já aqui nesse comecinho de rodovia, o que eu posso dizer para vocês é assim: nesta situação aqui, quando você não dá tanto pedal, o Compass dá a sensação de ser um pouquinho mais pesado que o Ford Territory. Afinal de contas, lá é um câmbio continuamente variável e aqui é um câmbio automático de 6 marchas. Então, obviamente, você tem uma situação, vamos dizer, mais favorável lá. Também não podemos esquecer, é um motor turbo, aqui é um motor aspirado. Mas, de novo, isso a gente tem que ver na pista para ver como é que os dois carros se comportam. Aqui entrando na rodovia, a gente já percebe que a suspensão aqui do Compass, ela tende a ser um pouquinho mais firme do que a do Territory. A do Territory parece ser um pouquinho mais macia. O Compass é um carro que parece estar um pouco mais na mão, um pouco mais justo, por assim dizer. E já vamos aproveitar aqui a nossa velocidade de 100 km por hora para fazer a velocidade em função de rotação. Acertar aqui 100 por hora e a gente tem ali um giro um pouquinho acima de 2.000 giros, talvez ali uns 2.100 giros, pelo que a gente está vendo ali na escala, ou um pouquinho menos, talvez 2.050. Vamos acelerar para 120. Você vê que quando a gente dá um pouquinho mais de pedal, ele já reduz um pouco a marcha, justamente porque a gente está precisando de mais força. Mas tirou o pé do acelerador, ele já volta aí para a sexta marcha. E aqui nós temos 2.500 giros em 120 km por hora. Não é uma rotação alta, né? Evidentemente, quando a gente pega motores turbo, a gente tem uma rotação um pouco mais baixa. De toda forma aqui, a gente percebe que ele está dentro do que a gente vê normalmente aí nos automóveis. Isolamento acústico aqui do Compass, em matéria de ruído de rolagem, o Territory também é um pouquinho melhor. Não é muito melhor, mas a gente sente mais o efeito de, digamos assim, rolagem dos pneus no asfalto, né? A gente percebe um pouquinho mais aqui no Jeep Compass. É importante observar, pessoal, que esse câmbio aqui ele não possui o modo Sport, tá? Então ele tem só a posição Drive. Se você quiser interagir com as marchas, você tem algumas opções, começando pelos pedal shifts atrás do volante, que mesmo na posição Drive, se você comandar as aletas, você consegue selecionar a marcha. Ele fica um tempo na marcha aqui selecionada, se você não interagir, ele volta novamente aí para o Drive. Se você quiser voltar para o Drive manualmente, você põe na posição sequencial aqui no câmbio, volta de novo para o lado direito que o Drive, ele já volta para o Drive. Detalhe, pessoal, também dá para dar os comandos aqui pela alavanca, só que nesse caso, quando você joga a alavanca para a esquerda, o Compass é invertido como alguns outros carros. Então, você reduz marcha dando toque para frente, como vocês estão vendo aqui, quarta, terceira, e vocês sobem marcha dando toque para trás.
Então isso aqui é um pouquinho diferente do que normalmente é o comum. Vamos aproveitar agora aqui, já vou reduzir a velocidade aqui para 60 km por hora e vamos acelerar tudo até 120 para ver como é que o carro responde. Vamos lá, 60 por hora, pisando tudo. A gente está numa subidinha aqui com o ar-condicionado ligado. (120). Pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Isso é minha impressão, a gente tem que medir isso em pista, mas parece que o Compass aqui ele consegue ser um pouco mais ágil nessa situação. Quando ele está com o motor cheio, me parece que ele consegue ser um pouquinho mais ágil do que o Territory nessa questão de retomada de velocidade. Mas tudo isso a gente vai ver na pista com os dois carros. De toda forma, o modelo já é bastante conhecido e o Compass, vamos combinar, o carro é legal em si, mas esse motor flex já está um pouco cansado aqui para o modelo. Seria bom e muito bom a FCA pensar em colocar um motor turbo, porque o Compass já tem um conjunto legal, mas falta aqui um motor turbo. Recursos que a gente encontra aqui no Compass, inclusive o botão para acionar está aqui no painel. Quando você aperta ele, ele já ativa ali o sistema de manutenção de faixa. E aí o que ele coloca? Um ícone verdinho lá no canto superior esquerdo do painel, mostrando que o sistema já está ativo. Detalhe, aqui ele além de avisar, ele corrige o volante. Então ó, vou forçar o carro aqui para a saída da faixa. Vocês podem ver aqui que ele já fez a correção, inclusive é uma correção rápida que ele faz, olha só. Vou forçar para o outro lado, vocês estão vendo o sistema corrigindo. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que o Compass é superior ao Territory, uma vez que ele tem o sistema de correção de faixa. Além disso, ele também tem a função de limitador de velocidade, então você pode setar aqui uma velocidade máxima. Ó, eu vou setar aqui, por exemplo, 100 km por hora, está setado em 100 km. Ó, eu estou pisando no acelerador, bombando o pé no acelerador, você vê que o carro não passa da velocidade, então você tem um limitador. E você também tem o controle de cruzeiro adaptativo. Apertando esse botão aqui, você escolhe a distância que você quer do veículo da frente. Eu vou colocar o mais baixo. Você tá aqui a velocidade em 120 km por hora, que é a velocidade da rodovia. E a partir desse momento, com o limitador mais o sistema de manutenção de faixa, você tem um auxílio bem interessante de condução. Por quê? Você vai fazer uma viagem muito mais tranquila, uma vez que o carro vai manter a velocidade que você escolheu, reduzir a velocidade em relação ao carro da frente, como a gente já viu em vários outros veículos, e também tem um sistema de manutenção de faixa que acaba dando aí uma assistência. E mesmo que você esteja com a mão no volante, você está um pouco distraído, olhando a central multimídia, você sente o carro corrigindo. De modo que, nesse sentido, eu vou dizer para vocês que o Compass acaba sendo mais completo do que o lançamento Ford Territory. Mais duas observações aqui a respeito do Jeep Compass. Aqui na estrada, quando a gente está nessa velocidade cruzeiro, 100, 110 km por hora, o isolamento acústico aqui do Compass é bastante parecido ao do Territory. Como aqui o câmbio não é continuamente variável, você tem um câmbio automático de 6 marchas, o que acaba acontecendo? Somente quando o motor está muito lá em cima é que você sente mais ruído. Isso acaba acontecendo com mais frequência no Territory toda vez que você dá pedal, por conta da tecnologia continuamente variável. De modo que, no geral, este carro aqui me pareceu um pouco mais silencioso nesta condição de uso, tá? Especificamente na estrada em velocidade cruzeiro. Outra coisa, os dois carros, tanto o Jeep Compass quanto o Ford Territory, possuem o alerta de ponto cego, que é aquela luzinha que acende no espelho lateral quando tem alguém no ponto cego e ela pisca quando você dá seta querendo virar para o lugar que você tem indicador de ponto cego. De modo que, nesse quesito de segurança, os dois são iguais, mas em isolamento acústico, nessa situação específica de velocidade constante, o Compass me pareceu ser um pouco mais silencioso. E novamente voltamos aqui à belíssima Arena Carnelosa, na cidade de Sorocaba, que cedeu gentilmente a pista para a gente fazer um tirateima muito legal aqui dos dois competidores. Aceleração de 0 a 200 metros dos dois carros. E olha pessoal, temos duas receitas bem diferentes aqui. Por quê? O Territory é um pouco mais pesado do que o Compass. Entretanto, o Territory tem um motor de cilindrada menor do que o Compass e o Territory tem um motor turbo. Agora olha só, o câmbio do Territory é um continuamente variável, enquanto o Compass tem um câmbio automático.
Se aqui no Territory nós temos mais torque, aqui no Compass nós temos mais potência. Fica até difícil dizer quem vai ganhar essa competição. E quando a gente olha na ficha técnica dos dois modelos, a gente percebe que o 0 a 100, pelo menos declarado pelas montadoras, tem uma diferença de 0,1 segundos. De modo que é muito difícil dizer quem vai ganhar. Mas a gente veio aqui para fazer mais uma vez esse tira-teima para vocês. Depois de 3 passagens muito bem feitas, não há dúvida alguma. Aqui o Jeep Compass conseguiu ganhar do Territory. Lembrando que o Jeep Compass não possui um modo esporte no câmbio, apenas um modo automático. Já o Territory possui ali um modo esporte e foi usado esse modo esporte no Territory. Mas o que a gente percebe é que o Jeep Compass tem um pouco mais de disposição na saída, depois os carros vão meio que páreo até o final dos 200 metros. Mas de toda forma, não há dúvidas, é por pouca coisa, mas o Jeep Compass leva essa. Vamos aproveitar também aqui para fazer um teste de frenagem com os dois veículos. E qual vai ser o critério? Nós vamos estabilizar os carros em 70 km por hora e frear no mesmo ponto. Só que usaremos a medida do GPS em 70 km por hora. Porque como a gente sabe, geralmente os marcadores de velocidade não dão a velocidade real. Eles têm uma margem um pouquinho maior. De toda forma, o que a gente sabe aqui é que o Territory é um pouco mais pesado que o Compass. Detalhe, os dois carros usam freio a disco nas 4 rodas e vamos usar a mesma pista para fazer a frenagem. E no teste de frenagem a gente observou aqui que o Jeep Compass foi mais constante. Ele teve 2 marcas muito parecidas. Já o Territory ele acabou escorregando um pouquinho mais. A gente percebe que a diferença aqui é de cerca de 1 metro. Os carros são evidentemente muito próximos, mas aqui o Compass é um pouquinho melhor do que o Territory. Pessoal, chegando aqui ao final do vídeo de comparativo aqui dos dois modelos e a gente viu coisas bem interessantes e diferentes entre eles.
Começando pelo Ford Territory. O que foi muito legal aqui nesse carro? Como, por exemplo, sistema de câmeras 360 graus, inédito aí na categoria, com a virtualização do carro, muito legal. Nova central multimídia, também um amplo espaço no banco traseiro, suspensão bem adaptada para o mercado brasileiro, boa qualidade de acabamento, entre outras coisas que a gente mostrou aqui no vídeo. Quando a gente vem aqui para o veterano Jeep Compass, o carro também não fica muito atrás, afinal de contas, na aceleração lá na pista de arrancada ele ganhou do Territory, também mostrou que o porta-malas é mais versátil que o Territory, o sistema de manutenção de faixa do Compass corrige o volante quando o Territory somente avisa. Ele também tem um bom sistema de iluminação dianteiro, ainda que não seja tão arrojado quanto o do Territory. Temos um sistema Bichenon aqui. E aí temos alguns equipamentos que são relativamente parecidos, como o controle de cruzeiro adaptativo. Aqui a central multimídia, a gente já conhece ela, inclusive temos vídeo dedicado, também com integração Android Auto e Apple CarPlay. No Territory, você tem aí o CarPlay já sem fio, inclusive com o carregador por indução. Mas no Jeep Compass, a gente tem a opção do sistema de som da Beats, que acaba também sendo um diferencial. De modo que cravar um vencedor aqui fica difícil, porque como a gente viu, não há nenhuma lavada um em relação ao outro. Os carros têm propostas aqui diferentes, e aí depende muito do consumidor. Mas então vamos falar de preço. O Territory tem um preço de R$ 187.900, preço fechado com todos os equipamentos. Isso é legal, porque na hora de vender, você não toma uma desvalorização ali nos opcionais que você acabou comprando. Mas o Territory tem um problema, pessoal, ele é fabricado na China. E na hora de fazer uma manutenção, vamos lá, os sistemistas, as peças e tudo mais, lá vem da Ford importado da China. Talvez isso possa representar um pouco de problema e até mesmo em matéria de desvalorização de um carro que, de novo, vem importado de bem longe. O Jeep Compass, por sua vez, líder de vendas no mercado brasileiro, fabricado aqui no Brasil e, mais importante, com sistemistas brasileiros. Muito mais tranquilidade na hora de dar manutenção aqui no Jeep Compass, né, pessoal? Só que aqui nós temos o problema dos opcionais, porque esse carro aqui parte de R$ 154 mil. E aí tem um monte de opcional no carro. Aliás, tudo que é legal aqui e diferente é opcional. Com todos os opcionais, o carro vai a R$ 173 mil, acaba sendo mais barato que o Territory. Mas tem aquele problema, né? Porque na hora que você vai vender, nem sempre quem está lá na ponta está disposto a pagar o valor desse opcional sobre as tabelas que a gente conhece no mercado. De modo que, mais uma vez, depende muito do consumidor. Se a gente for falar de custo-benefício, considerando um cenário geral, eu diria para vocês que o Compass acaba tendo um custo-benefício melhor. Mas quando a gente vai olhar por oferta de produto, de serviços e de tecnologias, aí não há dúvida, o Territory acaba trazendo uma série de coisas aí que o Compass não tem. De modo que, pessoal, a decisão é sempre de vocês. Mas olha a nossa dica. Pessoal, nós temos o vídeo individual do Territory, temos o vídeo individual do Compass e temos também o comparativo do Compass com outro concorrente dos dois, que é a Equinox. Além disso, vídeos individuais no canal da Central Multimídia do Territory e da Central Multimídia do Compass. Assim, você pode formar a sua opinião de qual deles é melhor para vocês. Gostou do nosso vídeo? Por favor, deixe o seu like. Afinal de contas, assim a gente sabe que você está nos apoiando e, mais do que isso, aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu no canal, faça isso. Afinal de contas, esses comparativos super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.